toda vez que a gente respira, uma guerra invisível tá rolando solta. Uhum, o tempo todo. Tipo, geralmente quando a gente olha pela janela pra uma cidade super movimentada, sabe, com carros cortando as avenidas, aqueles arranha-céus imponentes, dá aquela ilusão reconfortante de que a humanidade tá no controle absoluto? A gente acredita piamente que nós ditamos as regras de como o planeta funciona. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a nossa imersão de hoje joga essa arrogância toda pela janela. Com certeza. O mais assustador dessa perspectiva é que ela é totalmente baseada num viés de escala, né? Nós julgamos o mundo só pelo que os nossos olhos conseguem captar. Exato. Mas a biologia mostra que a nossa noção de estar no controle é, na verdade, uma gigantesca ilusão de ótica. Pois é. E quando a gente mergulha no material que estamos analisando hoje, sobre biologia celular e microbiologia, a realidade simplesmente bate na porta. Bate com força. Existe um mundo invisível, borbulhante, totalmente caótico e implacável que, literalmente, governa a Terra. E nós? Nós somos só convidados no território deles. É uma mudança de perspectiva e tanto. Nossa missão hoje é fazer uma jornada fascinante. A gente vai desde a origem da vida na Terra primitiva, passando por aqueles cientistas que travaram batalhas épicas para provar que esses seres existiam, até chegar em como a vida microscópica dita as regras de absolutamente tudo. Desde surtos de doenças graves até a qualidade daquela cerveja artesanal perfeita que a galera gosta de tomar no fim de semana. Sim, e para quem está acompanhando a gente, vale lembrar que não é só sobre decorar termos de um livro de biologia, né? Não, de jeito nenhum. Entender os micro-organismos é desvendar a nossa própria origem. Como a vida passou do inanimado para o animado. E como a ciência evoluiu para usar esses operários invisíveis para resolver problemas práticos hoje em dia. Bom, para entender como a gente estuda esses seres minúsculos, a gente precisa rebobinar muito a fita da história da Terra. Muito mesmo. Muito antes de alguém sonhar em polir uma lente de vidro para fazer um microscópio. Nós estamos falando de voltar tipo uns 4 bilhões e 600 milhões de anos. O que é um tempo quase inimaginável. Total. E as fontes que a gente está baseando essa análise descrevem a Terra primitiva não como esse paraíso azul e verde que a gente conhece, mas como um autêntico pesadelo ardente. Uma fornalha cósmica, para ser mais exato. Era um planeta de magma inóspito, recém-formado a partir de poeira e detritos de uma supernova. E a cronologia aqui é impressionante, porque demorou mais de 500 milhões de anos só para a superfície resfriar o mínimo necessário. Caramba, só resfriando. Sim, só para não ser um mar de lava. Só então a água, que provavelmente chegou por bombardeios implacáveis de cometas e vapores de vulcões, pôde finalmente se condensar, chover e formar os oceanos primitivos. Mas a superfície continuava sendo um lugar letal, né? Super letal. Era bombardeada por radiação ultravioleta do Sol o tempo todo, já que a gente não tinha uma camada de ozônio para proteger nada. O que levanta um mistério colossal. Tipo, como a vida conseguiu brotar no meio desse caos radioativo e fervente? É a grande pergunta. Como a superfície era uma zona de morte garantida, a teoria mais forte aponta para o fundo escuro e esmagador dos oceanos. Mais especificamente para as fontes hidrotermais. Exato. Lá embaixo, no escuro absoluto, longe de qualquer radiação, a água do mar entrava em contato com o magma, criando aquelas chaminés que cuspiam calor e compostos químicos. Tipo hidrogênio e sulfeto de hidrogênio, certo? Isso. E aquilo ali funcionava como uma bateria química natural. Fornecia a energia bruta que precisava para juntar os primeiros blocos de construção da vida. Mas aí a gente esbarra num problema sério. O tal do paradoxo da galinha e do ovo no nível molecular. O grande quebra-cabeça. Hoje a gente sabe que o DNA é o manual de instruções da célula. Só que o DNA é uma molécula meio passiva, né? Ele precisa das proteínas para fazer o trabalho de replicar e funcionar. Mas ao mesmo tempo, para a célula fabricar proteína, ela precisa ler o DNA. Então, quem veio primeiro? E a solução que a natureza encontrou para isso é simplesmente brilhante, que é a famosa hipótese do mundo de RNA. O que é fascinante aqui é como o RNA resolvia esse problema sozinho. Sim,
O RNA primitivo era como se fosse um canivete suíço da biologia. Boa analogia. Diferente do DNA, que é super especializado em só guardar informação, esse RNA ancestral fazia a jornada dupla. Ele guardava o código genético e ainda fazia o trabalho pesado, catalisando as reações para montar as primeiras proteínas. Ele era o verdadeiro faz-tudo daquela sopa primordial. Até que a evolução, milhões de anos depois, contratou o DNA para ser o cofre forte, né? O disco rígido mais estável do sistema. Adoro pensar nisso como uma evolução corporativa da célula. E essa transição abriu caminho para o que a gente chama de LUCA. A sigla em inglês para o último ancestral comum universal. Que não foi a primeira célula a existir, mas foi a que sobreviveu e deu origem a toda a vida que a gente tem hoje. O ambiental crucial dessa época é que a atmosfera não tinha oxigênio livre. Nenhum oxigênio? Zero. Então o LUCA e toda a linhagem dele eram estritamente anaeróbios. O oxigênio era um gás super tóxico para eles. O que torna a nossa existência atual um belo de um acidente irônico, se a gente parar para pensar. A gente só tá aqui respirando por causa de um grupo de bactérias. As famosas cianobactérias. Exatamente. Elas inventaram a fotossíntese oxigênica. Elas começaram a usar a luz solar e a água, e o lixo metabólico que elas cuspiam fora era o oxigênio. Elas basicamente causaram a primeira grande revolução química global. Poluindo a atmosfera inteira com um gás corrosivo que exterminou grande parte da vida anaeróbia da época. Foi um evento de extinção em massa microscópico. Mas que pavimentou o caminho para organismos complexos e famintos por energia. Organismos aeróbios, tipo a gente. E é uma mudança de paradigma imensa. Todo o nosso metabolismo depende do lixo químico que micróbios ancestrais começaram a jogar no ar há bilhões de anos. Ok, então nós devemos tudo a eles, desde o ar até a nossa ancestralidade. Mas isso cria um hiato histórico bem bizarro na nossa narrativa. Como assim? Se eles estão em absolutamente toda parte, moldando a química do planeta, como é que a humanidade passou milênios sem ter a menor ideia de que a gente dividia a Terra com eles? Ah, sim. Tivemos que esperar um belo salto tecnológico. E demorou, né? Demorou muito. A história começa a engatinhar lá por 1590 na Holanda com os fabricantes de óculos, os Janssen, que inventaram os primeiros microscópios rudimentares. Alinhando lentes em tubos, algo bem simples. Isso, mas a ciência só foi olhar para a vida microscópica mesmo em 1665 com o Robert Hooke. Ah, o cara da cortiça. Ele mesmo. Ele olhou fatias finas de cortiça no microscópio e viu pequenos compartimentos vazios que lembravam os quartos de monges num mosteiro. E por isso ele cunhou o termo célula. Um termo que não só pegou, como define toda a biologia até hoje. E a história fica ainda melhor logo depois, em 1676, com um cara chamado Antoine van Leeuwenhoek. O comerciante de tecidos? Sim. Ele nem cientista era. Ele só precisava de lentes muito boas para contar os fios dos tecidos que ele vendia. Mas o cara ficou obcecado e poliu lentes minúsculas que davam um aumento absurdo para a época. E o que ele fez com essas lentes mudou tudo. Ele pegou uma amostra de água parada com pimenta, colocou na lente e, surpresa, encontrou um zoológico frenético nadando ali. Os famosos animálculos, como ele chamou. Sim, animálculos. Foi o primeiro contato visual humano com bactérias e protozoários vivos. Foi um marco. Mas aqui eu preciso fazer um questionamento sério sobre a linha do tempo da ciência. Manda. Se o experimento da carne do Francesco Redi, lá em 1668, era tão visual e óbvio, por que a ciência demorou tanto para aceitar que a vida não brotava do nada? Se diz em relação à teoria da geração espontânea, né? A biogênese. Exato. Redi pegou frascos com carne, deixou uns abertos que encheram de larvas de mosca e tampou outros com uma gaze fina. E na carne tampada, nenhuma larva surgiu. A prova de que a vida não brota do nada estava ali, a olho nu. Mas a resistência a isso é um lembrete poderoso de como os dogmas funcionam na nossa mente. Não era só teimosia científica. Era o quê, então? A crença numa força vital invisível no ar estava muito enraizada na filosofia da época. Eles achavam que o ar tinha um sopro divino que animava a matéria morta. Entendi. Então eles arrumaram uma desculpa. Exatamente. Quando viram o experimento do Redi, eles disseram, tudo bem, animais complexos tipo moscas precisam de outras moscas,
mas aqueles animalciclos minúsculos do caldo de carne. Ah, esses são simples demais. Esses surgem do nada, pela força vital do ar fresco. Caramba! E foi preciso um gênio absoluto para destruir esse argumento de vez. Louis Pasteur. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o que o Pasteur fez foi de uma elegância absurda. O experimento do pescoço de cisne? Isso! Ele sabia que se só fervesse o caldo e selasse o vidro, os críticos iam dizer que ele bloqueou a tal da força vital, então ele fez um frasco com um gargalo longo e curvo em forma de pescoço de cisne. O frasco continuava aberto para o ar entrar livremente. Exato, o ar entrava, mas e a poeira e os esporos que flutuavam no ar? Eles não conseguiam fazer a curva do gargalo. A gravidade prendia tudo na parte de baixo da curva de vidro. Parecia um filtro de ar condicionado puramente mecânico, primitivo e perfeito. O ar passava limpo e o caldo ficava cristalino por meses. A vida invisível só surge de outra vida invisível pré-existente. Checkmate. E as consequências práticas disso mudaram a indústria alimentar com a pasteurização e revolucionaram a medicina. Ele ajudou a provar a teoria germinal das doenças. Certo. O Pasteur provou que os germes existem e causam doenças. Mas isso abriu uma caixa de Pandora. De repente, os médicos sabiam que tinham monstros invisíveis no ar, mas não sabiam qual monstro causava qual doença. Era um caos biológico. Achar uma bactéria no sangue de alguém doente não prova que ela causou a doença. Pode ser só um oportunista. E quem resolveu esse quebra-cabeça foi o médico alemão Robert Koch. Ele agiu como um verdadeiro detetive CSI, microscópico, estabelecendo uma cadeia de custódia inquebrável para provar quem cometeu o crime. Os famosos postulados de Koch. Sim. E como ele construiu essa cadeia de custódia? Muito metódico. Primeiro, o suspeito tem que estar em todos os casos da doença e ausente nos saudáveis. Segundo, isolar o suspeito e cultivar ele puro no laboratório. Terceiro, injetar essa cultura pura num animal saudável que tem que desenvolver a mesma doença. E quarto, isolar o micróbio de novo desse animal e provar que é o mesmo do início. É genial! E o mais incrível é ver como essas regras médicas do século XIX foram salvar um negócio contemporâneo na indústria de bebidas. O caso da cervejaria artesanal Brutec. Esse caso é excelente. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que a microbiologia deixou de ser só medicina e virou tecnologia pura. Total. A Brutec tinha um problema de inconsistência, né? Um lote de cerveja saía maravilhoso, o outro saía com um gosto péssimo. E cerveja depende da ação de leveduras, tipo a Saccharomyces. Se cair um micróbio selvagem ali, o sabor desanda. E o que eles fizeram? Pegaram os microscópios, monitoraram os tanques e usaram a lógica do Koch. Isolaram as cepas e testaram cada uma em lotes pequenos para achar a culpada pelo sabor bom. Quando acharam, eliminaram o resto e passaram a usar só aquela cepa purificada. E assim, uma técnica de identificar a doença virou a salvação da empresa. E isso nos leva a um problema enorme que surgiu no século XX. Com todo mundo isolando e identificando bactérias e fungos, virou uma bagunça. Precisávamos organizar esse zoológico. A taxonomia, né? Que começou simples com o Linnaeus, lá em 1735, dividindo tudo em animais e plantas. O que funciona muito bem se você está andando numa floresta. Sim, corre e morde. É animal. É verde e tem raiz. É planta. Mas no microscópio isso quebra totalmente. Você acha um bicho verde que faz fotossíntese, mas tem um flagelo e nada igual a um animal. E a verdadeira revolução nisso só veio em 1990, com o Carl Woese. Ele sacou que classificar micróbio pela aparência era um erro. Ele olhou para o código-fonte da vida, o RNA ribossomal. Mas por que o RNA do ribossomo e não qualquer outra parte do DNA? Porque os ribossomos são as fábricas de proteína essenciais. Todo ser vivo precisa deles e qualquer mutação nessa área costuma ser fatal. Então o RNA ribossomal muda super devagar ao longo dos milênios. Funciona como um relógio molecular. Entendi. E usando isso, ele dividiu a vida em 3 grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária. Isso. Bactéria e arqueia são procariotos, sem núcleo definido. São como estúdios abertos, né? O DNA fica ali no meio solto.
Já o domínio eucaria, que somos nós, tem um núcleo, que é um cofre forte blindado para o DNA. E essa complexidade dos eucariotos nos leva à teoria endossimbiótica, que explica de onde vieram as nossas mitocôndrias. Ah, essa parte me fascina. Conta como foi. No passado ancestral, uma grande célula predadora engoliu uma bactéria aeróbica menor. A ideia era o jantar. Mas foi uma aquisição hostil de empresas que acabou virando a parceria corporativa mais bem-sucedida da história da Terra. Sem dúvida. A bactéria percebeu que ali dentro estava protegida. Em troca, ela usava o oxigênio para gerar energia para a célula maior. Virou a mitocôndria. O Departamento de Energia Oficial. E a prova disso é que nossas mitocôndrias até hoje têm o seu próprio DNA circular, totalmente independente do nosso DNA do núcleo. A complexidade humana só existe por causa dessa colaboração microscópica ancestral. Bom, agora que mapeamos tudo, vamos olhar de perto o zoológico microbiano. Começando pelas bactérias. A gente sabe que elas têm formatos diferentes, mas o crucial é a parede celular. Tem as gram-positivas e as gram-negativas. Exatamente. A diferença está na espessura do peptidoglicano na parede. As gram-positivas têm uma parede bem grossa. As gram-negativas têm uma camada fina escondida entre duas membranas. E o que tudo isso significa na prática? Tipo, por que o médico se importa se a bactéria no meu pulmão é positiva ou negativa? Porque isso dita qual antibiótico vai funcionar. A penicilina, por exemplo, destrói a parede grossa das gram-positivas, mas tem muita dificuldade de passar pela membrana extra das gram-negativas. Receitar o remédio errado é dar tempo para a bactéria se multiplicar. Falando em se multiplicar, nossos materiais trazem aquele caso terrível do restaurante Sabores da Terra. Uma galera foi parar no hospital com intoxicação alimentar depois de comer um patê. O caso do Staphylococcus aureus, uma bactéria gram-positiva. Isso. E o bizarro é que o erro não foi a contaminação em si, mas a falta de noção da equipe sobre temperatura. O Staphylococcus aureus é uma bactéria mesófila, ou seja, o pico de reprodução dela é em temperaturas moderadas, tipo entre 20 e 40 graus. A temperatura é ambiente normal. E eles deixaram o patê fora da geladeira por horas, achando que o frio ia estragar a textura. Eles criaram um resort 5 estrelas para as bactérias. Elas se multiplicaram e encheram o patê de toxinas termoestáveis. Se tivessem colocado na geladeira, o frio paralisava o metabolismo mesófilo delas. Pois é, falta de conhecimento prático que arruína um negócio. Mas, mudando de domínio, a gente tem as arqueias, e essas são duras na queda, né? Extremófilas. Enquanto a bactéria do patê gosta da temperatura ambiente, as arqueias vivem em geysers ferventes, lagos de ácido, ambientes onde nada mais sobreviveria. A parede delas é de pseudomureína, não peptidoglicano. É a resiliência pura. E fechando os domínios, tem a eucária, com os fungos, que são essenciais como decompositores e até nos dão antibióticos, e os protozoários. Mas a gente não pode esquecer dos foras da lei, né? Os vírus e os prions. Nossa, sim! Os vírus, se eles nem sequer são células e não têm motor próprio, como causam tanto estrago? Isso levanta uma questão importante, porque eles são a zona cinzenta da biologia. A maioria nem os considera vivos. Eles são só um manual de instruções, um código genético embalado em proteína. A analogia perfeita que eu li sobre isso é que o vírus é como um hacker de computador. Exato. Como ele não tem maquinário próprio, ele se liga na nossa célula como quem acha uma porta dos fundos no sistema e injeta o código dele lá. É tipo espetar um pendrive infectado na máquina. E aí a célula para de fazer as coisas vitais para o corpo humano e começa a usar toda a energia só para imprimir milhões de cópias daquele vírus. Até explodir. E é por isso que antibiótico não serve para nada contra vírus, né? Porque o antibiótico ataca a parede bacteriana. O vírus nem parede tem, ele está usando as nossas próprias fábricas. Atacar o vírus com antibiótico seria inútil. É uma guerra biológica com regras completamente diferentes. Caramba! Olha, fazendo um resumo da nossa imersão de hoje, a jornada foi absurda. Sem dúvida. A gente viu desde o calor extremo da Terra primitiva forjando o RNA, passou pelos microscópios rudimentares do Liu Anhupi, Do Carl Woese. Tudo isso para mostrar que a microbiologia não é algo só de laboratório. Não mesmo.
Ela está na cerveja, na geladeira, nas vacinas e em cada célula nossa graças às mitocôndrias. O que me traz a uma reflexão final que é para dar nó na cabeça. A gente viu que a vida não esperou um lugar tranquilo para começar. Ela surgiu em fontes hidrotermais ferventes, no escuro absoluto. E as arqueias ainda adoram esses extremos. Pois é, então, se você pensar no nosso próprio sistema solar, a gente tem luas tipo Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno. Elas são cobertas de gelo, mas tem oceanos profundos e líquidos lá embaixo. Onde provavelmente a química fervente é muito parecida. Exato! Se a vida aqui não precisou de sol e oxigênio para começar nas profundezas, será que não tem formas de vida alienígenas parecidas tipo arqueias prosperando lá, nesses oceanos subterrâneos, agora mesmo? É uma possibilidade muito real. Fica aí a reflexão para quem está acompanhando a gente. Da próxima vez que você olhar para as ruas achando que o ser humano manda em alguma coisa, lembra disso. Os verdadeiros donos do planeta e talvez do universo são os invisíveis. Valeu pelo mergulho de hoje e até a próxima.